Muito bem, pessoal. Bom, então, retomando aqui, meu bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos aí à nossa disciplina, ainda à distância, né? Mas como eu estava falando, o AB, eu já estou no presencial, então hoje foi uma experiência muito bacana retornar ao campus, o campus ainda um pouquinho vazio, né? Claro, não pode estar muito cheio, mas voltar à aula presencial, eu acho que é o que todo mundo deseja, né? Principalmente os professores, enfim, né? Quem se dedica aí a essa profissão. Pessoal, antes de eu começar a explicar um pouquinho a matéria, eu gostaria que vocês colocassem aqui no chat o e-mail de vocês, o e-mail que vocês entram na aula. Por quê? Porque eu quero cadastrar todo mundo nessa aula para eu não ter que ficar aceitando, né? Todo dia ter que aceitar todo mundo, etc. Então, eu já pré-autorizo. Então, vamos, pronto, começando aqui com a Rebeca, né? Ó, a gente vai perder só um pouquinho aí, uns 10 minutinhos só para fazer isso, pelo menos a gente ganha o resto do semestre. Ive, ok. Lícia. Maria Clara, ok. Amanda. Larissa, ok. Camila. Vitor Borges. Bárbara Ellen. Tainá. Letícia Ferreira. Luan. Nicole. Nicole Marques. Nicole tem parentesco com o professor Marques? Não. Era do Ministério Público. Raquel. Vitor, Laura. Adriele. Lissa. Jaqueline. Amanda. Nicole não, né? Tem parentesco com ele não, né? Doutor Marques, dava aula de processo, acho que dava processo penal, se eu não me engano, na Unifor. Se aposentou recentemente. Muito bem, pessoal. Alguém que entrou depois, que ainda não colocou o e-mail aqui no nosso chat?
Oi, Pedro, coloca aí, por favor. Ok, Pedro. Bruno, ok. Mais alguém que entrou depois, que não colocou e-mail ainda? Esther, que eu vi que entrou aí depois. Todo mundo? Muito bem, pessoal. Vocês vão receber, quando terminar a aula, que eu salvo aqui, né? Vocês vão receber um e-mail convidando para participar. Vocês aceitem aí na, no e-mail que vocês receberem. Tá bom? Mais alguém? Não. Todo mundo colocou e-mail? Muito bem, pessoal. Bom, como eu falava, então, a gente tem essa nossa disciplina ainda virtual, né? Muito embora o meu AB já seja presencial. Então, eu estou correndo, acordo cedo, corro para a Unifor, depois volto para cá para encontrar com vocês. Tá bom? Bom, pessoal, antes de mais nada, meu nome é Alexander Perazzo, eu sou professor dessa nossa disciplina, Civil 2, não é? E tenho muita satisfação em estar aqui, tenho muita satisfação de estar na Unifor, minha faculdade, a quem eu já estou lecionando há 16 para 17 anos, mais ou menos, então já tem um certo tempo, né? Fiz o meu mestrado na Unifor, terminei em 2013, não, em 2005, e fiz o meu doutorado na Unifor também, terminei esse sim, terminei em 2013. Né? Então, eu sou mestre e doutor pela Unifor, e sou professor da Unifor também já há quase 17 anos. Devido às minhas atividades acadêmicas entre a Unifor e a Unicristos, porque lá na Unicristos eu sou vinculado ao PPGD deles, né? Ao Programa de Pós-Graduação, de Mestrado e Doutorado. Então, eu sou vinculado ao PPGD da Unicristos e também na graduação aqui da minha querida Unifor. Tá bom? Deixa eu só colocar a Esther aqui, que eu vi que ela colocou o e-mail. Bom, fora isso, as minhas atividades não acadêmicas, eu sou do Ministério Público Militar, então, geralmente, eu passo as tardes na Procuradoria, e as manhãs eu leciono, e sempre lecionando na área de direito civil, de direito privado, né? Que é realmente a minha área, a minha linha de pesquisa, a minha linha de estudos. Bom, pessoal, gostaria muito da participação de vocês nas aulas, então, não se acanhem, sempre que desejarem, pode me interromper a hora que for, liguem o microfone, coloquem no chat. Às vezes, quando eu estou apresentando, eu não vejo o chat, né? Então, se puderem, liguem o microfone, me interrompam. Quem quiser ficar com a câmera ligada também, seria muito bem-vindo. Eu sei das dificuldades de cada um, a gente está em casa, etc. e tal. Então, e até pela quantidade de pessoas, né? Logicamente que eu não exijo que todo mundo tenha a câmera ligada, não. Mas se porventura quiserem ligar a câmera também para conversar, etc., fiquem à vontade. Tá bom? Bom, antes de mais nada, pessoal, nossa disciplina é Direito Civil 2. E se é Direito Civil 2, logicamente que vocês fizeram no semestre passado Direito Civil 1, né? Aí eu pergunto a vocês, vocês fizeram Direito Civil 1 com quem? Qual foi o professor de vocês? Eduardo, Laura Eduardo Girão, né? Uhum. Ana Beatriz. Acho que a maioria fez com o Eduardo, né? Bruno, Maria Galdino. Maria Galdino não a conheço, engraçado. Uhum. Mas a Maria, Eduardo, parece, a maioria com o Eduardo, né? E alguns com a Ana Beatriz. Lívia, não lembro, né? Tem nada, não. Só não pode esquecer do professor de Direito Civil 2, né? Que é esse que vos fala aqui agora. Tá bom? Tranquilo. Pois bem, pessoal, olha só.
Bom, se vocês fizeram Civil 1, claro que fizeram, né? Seja com a Ana Beatriz, com o Eduardo, enfim. Qual foi o livro que eles adotaram? Ou o livro que vocês chegaram a comprar para cursar a disciplina? Ninguém comprou livro algum, não? Compraram, né? Maria Clara, a Amanda, do Tartucci, né? Tá, o Tartucci, ele tem dois, né? Ele tem uma coleção e ele tem também um manual, acho que eu tenho até ele por aqui. Um manual de direito civil. Bárbara, Carlos Alberto Gonçalves. Aham. É. Pessoal, eu acredito que de 8 a cada 10 estudantes da graduação compram o Carlos Alberto Gonçalves, né? Direito Civil Brasileiro da Saraiva. Maria Clara, o manual do Tartucci é excelente, tá certo? Esther, o manual, se for optar por um manual, eu prefiro do Tartucci do que do Stolze. Do Stolze com o Pamplona, né? São dois. Ele é muito resumido. Se forem optar pelo manual, eu acho até que o Tartucci seria a opção mais correta. Esquematizado do Lenza, do Pedro Lenza. Lícia, eu fugiria um pouco desses esquematizados. Tente ter um manual ou um curso de direito civil, etc., né? Pois bem, pessoal, a primeira dica que eu dou ao senhor... Professor? Oi, Lícia, pode falar. Mas o autor é o Carlos Roberto Gonçalves. Ah, sim. Que é coordenado pelo Pedro Lenza, esquematizado. Tem o direito civil 1, 2, 3, aí eu comprei a coleção, eu estou seguindo por ela. Entendi. Só que esse esquematizado do Lenza, muito embora seja a parte civil, seja do Carlos Alberto Gonçalves, ele é um tanto quanto resumido. Por isso eu indicaria, se você gostou do Carlos Alberto Gonçalves, eu indicaria que você comprasse o curso de direito civil dele. São aqueles 7 volumes da Saraiva. Tá certo? Mas eu conheço esse resumo, né, o esquematizado. É o verdinho, professor. Tem 3 volumes. Uhum. Pois é, mas ele é mais resumido do que o curso de Direito Civil Brasileiro do Carlos Alberto Gonçalves, que são 7 volumes. Né? Mas olha só, viu, Bárbara? Olha só. A primeira indicação, ou melhor, a primeira dica que eu dou sobre livros é o seguinte: quem já vem estudando por um determinado autor e gosta desse autor, continuem com ele. Tá certo? Então, na minha disciplina, eu não vou obrigar vocês a estudar por um determinado autor, de maneira alguma. Né? Até porque o trabalho pedagógico não pode ser impositivo nunca. Né? Então, a primeira sugestão que eu dou aos senhores é: Perazzo, eu comprei o Carlos Roberto Gonçalves e eu gosto muito dele, pois então compre o volume 2 dele. Alícia está estudando pelo resumo, é um esquematizado do Carlos Roberto Gonçalves. Eu não acho esquematizado tanto profundo, mas se você está estudando por ele e está gostando também, continue dele, não tem problema algum. Talvez tenha uma certa deficiência em relação a conteúdo, né? Perazzo, eu estou estudando pelo manual do Tartucci. Muito bom. Continue estudando por ele, não tem problema. Manual é bom que é um volume único, né? Você vai usar para todas as disciplinas. Embora o manual também seja mais resumido do que um curso, né? Manual é o único volume, o curso são no mínimo 7 volumes de um determinado autor, né? Maria Clara, muito longo o quê? O do Tartucci? O Tartucci ele é muito bom, né? O Tartucci é um excelente professor, é um contemporâneo, ele é muito atualizado, né? Ele tem o site dele, dá aulas online já há muito tempo, enfim, é bastante conhecido, ele é muito acessível, né? Se você mandar um e-mail para ele, ele responde, enfim. Então tem essas vantagens o Tartucci.
Bom, mas a primeira dica é essa, pessoal. Sejam fiéis a um determinado autor. Isso é bom porque ao final do curso de vocês, se vocês puderem chegar na biblioteca de vocês. Oi, Maria Clara, pode falar. Professor, com licença, o senhor acha o manual mais resumido? Acho, do que um curso, com certeza. Com toda certeza. Por exemplo, o manual do Tartuffe, dos manuais, o do Tartuffe é o melhor, sem dúvida. Mas o manual é um volume único, embora seja denso, né? Mas não dá para comparar com 7 volumes de uma coleção de direito civil. Tá certo? Mas se optarem pelo manual, por um manual, a dica que eu dou é do Tartuffe mesmo. Por exemplo, se você pegar o manual do Stolze com o Pamplona, é altamente resumido. Eu adoro o Stolze, adoro, inclusive, ele dando aula, né? Aquela história do Pablito que ele fala, né? Que é Pablo Stolze, o pessoal chama ele de Pablito, enfim. Eu adoro o Stolze, mas o manual deles, nitidamente, foi a toca de caixa para vender na livraria, né? Ficou muito resumido. Então, a dica que eu dou é, optem por um curso. Resumos eu acho muito frágil. O manual ainda vai lá. E se optarem por um manual do Tartuffe, eu acho que é disparado o melhor que tem hoje em dia. Tá certo? Mas o que eu quero dizer para vocês é, sejam fiéis a um determinado autor. Não adianta eu chegar aqui e dizer assim, olha, na minha disciplina nós vamos estudar pelo Orlando Gomes, que é um clássico em direito das obrigações. Aí eu vou impor todo mundo a comprar esse livro, e aí vocês só vão usar na minha disciplina, vai ficar um livro singular dentro da sua estante. Então a ideia é que vocês, ao final do curso, tenham uma coleção completa de um determinado autor. Oi, Lícia, pois não? Professora, agora eu fiquei um pouquinho assustada, porque ó, o Direito Civil 2 dele, Contratos em Espécie, Direito das Coisas, que é do Carlos Roberto Gonçalves, tem 900 páginas. Ele está resumido, professor? A coleção do Pedro Lenza é um esquematizado. Serve para a nossa disciplina? Serve, não tem problema. Mas ele é mais resumido do que um curso completo. Entendeu? Aí, por esse Direito Civil 2, não daria para eu estudar a matéria do senhor? Não, dá perfeitamente. Dá perfeitamente. Eu estou dando uma dica, não para a minha disciplina e para o meu semestre, eu estou dando uma dica para o curso de vocês. O ideal é que vocês terminem o curso de Direito tendo, ao menos, uma coleção completa de um determinado autor. Entendeu? Agora, para a minha disciplina, especificamente falando, até a Maria Helena Diniz, que ela é muito criticada, né? Que ela faz uns livros muito resumidos, e dá muito a opinião dos outros, enfim, até a Maria Helena Diniz, que é muito criticada. Se você disser, Perazzo, eu gosto de estudar por ela, porque eu entendo, eu consigo entender o que ela escreve, eu não consigo entender o que o outro professor escreve. Então, você compra o livro da Maria Helena Diniz, não tem problema algum. Entendeu? O que eu quero dizer para vocês como primeira dica é, fiquem livres e sejam fiéis a um autor que vocês se identificam. Porque se você começou a estudar o Carlos Roberto Gonçalves, por exemplo, e você encontra facilidade na leitura, por que eu vou pedir para trocar? Muito pelo contrário. Eu vou incentivar que você continue com ele. Essa é a primeira dica que eu dou. Tudo bem? Agora, vejam vocês. Bruno, esses livros na Saraiva, o Carlos Roberto Gonçalves, ele escreve pela Saraiva. Né? Tá certo? Mas, enfim, tem até presencial também, né? Na Forte Livros tem, etc. Tem esses livros na biblioteca nossa também. Enfim, agora, se vocês me dissessem o seguinte, tranquilo, Bruno, se vocês me dissessem o seguinte, Perazzo, tá, mas o problema é que eu não comprei livro algum no semestre passado, ou então, o problema é que eu comprei um autor e eu não gostei desse autor, eu quero que você indique qual seria o seu livro de cabeceira que eu poderia estudar.
E aí eu ia indicar o seguinte, olha só. Tem um curso de Direito Civil de dois autores, do Nelson Rosenwald e do Cristiano Chaves de Farias. Eu tenho até essa coleção aqui, em cima aqui da minha estante. Curso de Direito Civil, eles hoje publicam pela Juspodium, do Nelson Rosenwald, é um procurador de justiça em Minas Gerais, e do Cristiano Chaves de Farias, é um promotor de justiça na Bahia. A coleção deles para graduação, inclusive tem alguns capítulos do livro deles que eu adoto na minha disciplina no mestrado. A parte principiológica dos contratos eu tiro cópia e adoto um artigo que é deles. Para a graduação, me parece que esse curso é o mais completo que tem. Curso de Direito Civil brasileiro, curso de Direito Civil, Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenwald. Rosenwald, inclusive, já esteve na Unifor, dando palestra antes da pandemia, falando sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Cristiano Chaves de Farias vive na Cristos, até porque ele tinha uma namorada, uma noiva, que era professora da Cristos, enfim. Então, ele vivia por aqui dando palestras também, enfim. E por que eu indico esses dois autores, pessoal? Porque, basicamente, esses autores que a gente conhece do dia a dia, Carlos Roberto Gonçalves, Venosa, enfim, tal, eles comentam o código, né? Artigo por artigo, enfim, e tal, mas eles não aprofundam muito, até por isso que é para graduação, né? E o Rosenwald com o Cristiano Chaves de Farias, eles já escrevem tendo como pano de fundo um direito civil constitucional. Isso é muito importante, pessoal, porque os institutos que a gente estuda no direito civil hoje, eles precisam ser reestudados, reanalisados. Por quê? Porque a gente ainda tem um ranço patrimonialista do direito civil. E hoje em dia, tudo bem que o patrimônio continua sendo o responsável pelo pagamento das minhas dívidas, né? Quem vai garantir se eu vou pagar ou não as minhas dívidas é o meu patrimônio, tudo bem. Mas, quando você avança e trata de um direito civil constitucional, você chama a pessoa humana para o centro das relações. Então, muito embora eu ainda me preocupe com o patrimônio, que é quem garante o cumprimento das minhas obrigações, mas eu não posso esquecer que o pano de fundo de todo e qualquer estudo que envolva o direito privado vai ser sempre a dignidade da pessoa humana. Tá certo? E esses dois autores, eles escrevem todos os livros deles, nos cursos, né, nos 7 volumes, eles batem muito nessa tecla do direito civil constitucional, que eu acho que hoje em dia é basilar. E aí, repito, tem muita gente que ainda estuda o direito civil tendo a ideia de um direito civil patrimonialista, quando a gente está trazendo a pessoa humana para o centro das relações, né? Bárbara, é Nelson Rosenwald. Vou escrever aqui no chat, ó. Nelson Rosenwald e o Cristiano Chaves de Farias. Pronto, dá para ver aí, né? Tá bom? Mas repito, hein? Eu não estou impondo que vocês comprem esses autores, não. Fiquem com o autor que vocês quiserem. Para mim é indiferente. Basicamente, o conteúdo deles vai ser muito similar às observações que eu trago para uma repersonificação do direito civil. Eu vou fazer aqui em sala, em aula, né? Então, o conteúdo eu vou trazer para vocês, enfim. E o básico, quase todo mundo tem, né? Até porque essa parte do direito patrimonial, ela é a parte mais imutável do direito civil, né? Por exemplo, se a gente for estudar direito de família, a gente tem que ter um livro altamente atualizado, porque o direito de família se modifica a cada semestre, né? Já o direito das obrigações, por exemplo, os contratos, enfim, é uma parte mais que não se modifica tanto, muito embora também tenha algumas pequenas modificações com o passar do tempo, né?
Ô, Lícia, não fique com medo, não. Pode continuar com o esquematizado do Pedro Lenza, não tem problema, não. Até porque, viu, Lícia, olha só, depois dessas sugestões bibliográficas, vocês já devem ter aberto o AVA aí de vocês, não já? Já, né? Deixa eu fazer uma apresentação aqui que eu vou colocar. Vou colocar o meu AVA aqui, ó, quer ver? Bruno, um grupo, você diz um grupo de WhatsApp, é? Vai sim, viu, Bruno? Eu encontrei com o nosso monitor hoje, eu vou já falar do nosso monitor também. Eu já pedi ele para criar o grupo já. Tá bom? Bom, estou apresentando aqui do meu computador, né? Então, vocês estão vendo aqui o nosso AVA, né? Ó, parará, turma 55708, enfim. Aqui o chat das nossas aulas, que vai ser sempre o mesmo, né? Aí aqui na apresentação da disciplina, ó, percebam vocês que eu coloquei o plano de ensino, e aí depois vocês baixam o plano de ensino, principalmente para as nossas datas das nossas provas, né? Eu não costumo mexer nessas datas, não. A não ser que ocorra alguma coisa inusitada, né? Mas, em princípio, essas são as datas. Então, já se programem para as datas das provas. Eu marco sempre, como os nossos encontros são terças e quintas, eu sempre marco AV1, primeira chamada, terça, segunda chamada, quinta. E sempre uma aula antes das provas, a gente faz aquela checagem de conteúdo, que nada mais é do que uma aula de revisão para a gente ir bem preparado para as provas, tá certo? Não estou aqui para ficar fazendo pegadinha com prova, para tirar nota, muito pelo contrário. Minhas provas são bem tranquilas, se refere à matéria que a gente estudou em sala de aula, eu não vou perguntar nada além do que eu falei em sala, e, enfim, está aqui só para cumprir o requisito aí da faculdade, tá bom? Mas vejam vocês que eu coloquei, além do plano de ensino, ó, eu coloquei duas apostilas aqui, tá vendo? Ó, parte geral e obrigações. Tá certo? Por que eu coloquei essas duas disciplinas aí? Por que eu coloquei essas duas apostilas aí, pessoal? Primeiro, que a apostila da parte geral, ela é indispensável para que a gente possa entrar na parte especial do código agora. Em outras palavras, não tem como eu avançar na disciplina que vocês começaram desde o semestre passado, com Civil 1, não tem como eu avançar se a gente não domina a parte geral. Então, se algum de vocês, por exemplo, fez, sei lá, um semestre não muito bom, ou fez um semestre, mas esqueceu o que estudou, enfim, etc., eu coloco essa apostila de parte geral, apostila minha, muito resumida, mas para que vocês façam um estudo, né, da parte geral, para que a gente comece o semestre todo mundo linear. É indispensável, repito, hein, pessoal? Não tem como a gente avançar para Civil 2 se eu não domino bem o Civil 1. Então, eu coloco essa apostila para quem quiser fazer uma revisão, aproveitar que a gente está começando o semestre, né? Faz uma revisão sobre a parte geral. E coloco a outra apostila, que também é um resuminho, sobre a minha disciplina, que é Direito das Obrigações. Então, vocês baixem aí depois, quem quiser imprimir, enfim, quem quiser pedir o Paulinho lá para tirar cópia, para tirar xerox e tal, tanto faz. Inclusive, essas apostilas tem lá no Paulinho também. Tá bom? Pessoal, por que é indispensável que a gente domine a parte geral para poder entrar na parte especial? Porque o código tem a parte geral e a parte especial, não é à toa, né? Eu vou usar aqui, eu fico usando a tela do Word como sendo o meu quadro. Então, olha só. Vou pegar aqui pelo Word. Se alguém quiser me interromper aí, me avisa, tá? Pessoal, olha só. O Código Civil, estão vendo aí minha apresentação, né? O Código Civil, ele tem uma parte
geral e tem uma parte especial. Certo? Né? Parte geral vai do artigo 1º até o artigo 232. Parte especial é entrando já no artigo 233, com direito das obrigações. Eu pergunto a vocês, olha só, vou voltar aqui um pouquinho para eu ficar vendo vocês. Eu pergunto a vocês o seguinte: qual foi o assunto, ou o primeiro assunto que vocês estudaram no semestre passado? Maria Clara, as pessoas, né? Todo mundo concorda, não? Não é? A ideia da codificação, etc. Talvez até a lei de introdução, né? Mas a lei de introdução não é direito civil. Quando a gente entra no Código Civil, realmente, logo no artigo 1º, o legislador vai dizer: toda pessoa é capaz de direitos e obrigações na esfera civil, né? Artigo 2º, a personalidade começa do nascimento com a vida, né? Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, o primeiro grande assunto que a gente estuda quando a gente entra no Código Civil são as pessoas. E é óbvio que tinha que ser, né? Se não existissem as pessoas, não precisava do direito, né? Se eu fosse sozinho no mundo, não preciso do direito, que nada mais é do que a ciência que tipifica algumas condutas, né? Para que a gente, basicamente, possa viver em sociedade. Aí a gente estudou pessoa, teoria da personalidade, não foi? Os absolutamente incapazes até os 16 anos, os relativamente incapazes, depois a capacidade civil plena, que vem aos 18, pessoa física, jurídica, né? Domicílio dessas pessoas, etc., enfim. Então, o primeiro grande assunto, olha só, o primeiro grande assunto que a gente estuda são as pessoas. Então, vou botar aqui, ó. Primeiro assunto que eu estudei, pessoas. Gente, depois das pessoas, qual foi o segundo assunto? Depois das pessoas, que eu estudei tudo sobre elas, o segundo grande assunto, isso daí, Maria Clara. O segundo, Lícia, pessoa jurídica está dentro de pessoa, não está? Pessoa pode ser pessoa natural ou pessoa moral, pessoa jurídica, né? Então, está dentro de pessoas, Lícia. Mas o segundo grande assunto foram bens, né? Bens, pronto. Aquela classificação dos bens, que eu não sabia nem para que eu estava estudando aquilo tudo, né? Um negócio meio macento, ter que decorar bens móveis, imóveis, né? Bens públicos, bens particulares, bens principais, bens acessórios, né? Que a gente, muitas vezes a gente não sabe nem por que está estudando aquilo tudo, mas é óbvio que tudo vai ter um motivo, tudo vai ter um porquê depois. Mas o segundo grande assunto que a gente estuda foram os bens. Né? E depois dos bens? Hein, Bárbara, qual foi o próximo assunto que a gente também passou um grande negócios jurídicos, né? Ou seja, as relações jurídicas. E aí, no negócio jurídico, aí vocês viram pressupostos de existência, requisitos de validade, eficácia, os defeitos do negócio jurídico, né? Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, né? Fraude contra credores, etc. Enfim, tudo sobre negócio jurídico. Direito de imagem, Leonardo, mas direito de imagem está dentro das pessoas, né? Quando a gente direito de imagem tem a ver com direitos da personalidade. Direitos da personalidade envolve o estudo das pessoas. Então, o terceiro grande grupo que a gente estudou foram os negócios jurídicos. E aqui eu já vou dizer uma coisa, ó, quem não sabe teoria geral dos negócios jurídicos, volta tudo, porque eu costumo dizer que a espinha dorsal do direito civil é exatamente o negócio jurídico. Né? Então, quem não sabe, quem não domina a teoria geral do negócio jurídico, precisa fazer aquela revisão que eu estava dizendo aos senhores. Tá certo? Mas, basicamente, depois vocês estudaram prescrição, decadência, né? Tem gente que sai da faculdade não fazendo a distinção correta entre prescrição e decadência. Isso é um tema muito cobrado, inclusive, em provas de concurso, etc. E muita gente não domina isso. Durante o semestre, se eu tiver um tempinho,
Eu abro um parênteses para a gente falar sobre prescrição decadência, mas, basicamente, a parte geral do Código compreende, as pessoas, o estudo dos bens e as relações jurídicas, ou os negócios jurídicos. Aí depois, pessoal, da parte geral, a gente entra na parte especial do Código, começando pelo 233. A parte especial do Código começa com o direito das obrigações, que é a nossa disciplina. Vou colocar até em negrito aqui, ó, porque a nossa disciplina durante o nosso semestre é aqui, ó, Civil 2, né? Direito das obrigações. Mas se a gente parar para pensar, deixa eu voltar aqui para ver vocês. Se a gente parar para pensar, Bruno, herança está em pessoas também, né? Não, herança vai estar lá no finalzinho, no livro 7º do Código Civil, o direito das sucessões, né? Mas não deixa de ser o que fazer com o patrimônio de uma pessoa após a sua morte. Né? Mas vou falar um pouquinho do direito das sucessões, certo? Maria Clara, bens e negócios jurídicos são meus favoritos, joia, tem que ser mesmo. Porque a gente precisa dominar tanto as pessoas, quanto os bens, quanto os negócios jurídicos. Por quê? Porque agora a gente começa a estudar direito das obrigações, né? Eu ainda não sei o que é uma obrigação civil, ainda não conceituei, a gente vai passar por tudo isso, etc. Mas, por exemplo, eu tenho uma noção de uma obrigação civil, principalmente, né? Sei lá, se eu estou obrigado a pagar meu cartão de crédito no final do mês. Isso é uma obrigação civil, então, né? Ou então, a obrigação que eu tenho de dar uma aula aqui para vocês hoje é uma obrigação civil, né? A obrigação de pagar o aluguel é uma obrigação civil, né? Se eu analiso, se eu paro para enxergar qualquer obrigação, qualquer tipo de obrigação, vocês concordam que eu vou enxergar pelo menos 2 pessoas em uma obrigação? Sei lá, pagar o aluguel. Tem a pessoa que vai pagar o aluguel, tem a pessoa a quem eu vou pagar o aluguel, ou seja, quem vai receber. Pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, né? Posso pagar o aluguel para o João ou para a imobiliária fulano de tal, por exemplo, né? Então, sempre que eu olho para uma obrigação qualquer, eu consigo enxergar pelo menos 2 pessoas. Pagar o cartão de crédito, tem quem vai pagar o cartão e tem a administradora do cartão ou o banco, enfim, que vai receber o cartão. Então, quando eu estou analisando uma obrigação civil, olha só, vou voltar aqui para o meu quadrinho. Quando eu estou analisando uma obrigação civil, eu consigo claramente perceber que se trata de uma relação jurídica entre, pelo menos, 2 pessoas. Né? Pagar o aluguel. Tem quem vai pagar o aluguel, tem quem vai receber o aluguel. Sei lá, vendi meu carro, eu tenho que entregar o carro. Tem a pessoa que vendeu o carro, que vai entregar, tem a pessoa que vai receber o carro, né? E por aí vai. Ora, então, quando eu entro na parte especial do Código Civil, eu começo a estudar a relação que há entre as pessoas. Peraí, gente, mas onde é que eu estudei o conceito de pessoa? Quando é que começa a personalidade, se essa pessoa ela é capaz ou não, se os atos praticados por ela são válidos ou não, entenderam? Eu estudei aqui, ó. As pessoas eu estudei lá na parte geral. E agora o que a gente vai fazer é juntar pelo menos 2 pessoas. Mas eu não posso começar a estudar, eu não posso juntar 2 pessoas se eu não sei o que são pessoas. Se eu não sei, por exemplo, quando é que elas têm personalidade, quando é que termina a personalidade, se ela pode ou não contratar tendo 15 anos, ou tendo 17 anos, ou tendo 20 anos, perceberam? Qual é a consequência de uma contratação, sei lá, da relação jurídica entre 2 pessoas, se uma é menor de idade, por exemplo? Entenderam? Então, não tem como a gente começar a estudar a relação jurídica entre as pessoas se eu não sei, se eu não domino o básico das pessoas que está lá na parte geral.
Por isso chama parte geral e parte especial, não é à toa. Entenderam? Então, como é que a gente entra aqui se eu não tiver o conhecimento da parte geral? Por isso eu preciso que esse conhecimento esteja bem sedimentado. Agora, olha só. Aqui foi Civil 1 que vocês estudaram, né? Aqui é Civil 2, que a gente vai estudar durante esse semestre. Civil 3. Civil 3 a gente estuda o quê? Eraso, Civil 3, eu tenho um amigo que já passou por Civil 3, e eu sei que são os contratos. Né? Civil 1, Civil 2, Civil 3, contratos. Ora, mas quando eu estou diante de um contrato, vocês concordam comigo que se eu estou diante de um contrato, eu continuo nessa relação jurídica entre, no mínimo, duas pessoas? Sei lá, pega aí um contrato de compra e venda. Tem um comprador, tem um vendedor, duas pessoas, não é não? O contrato de locação, tem um locador, tem um locatário, um inquilino, não é? Contrato de doação, tem um doador, tem um donatário. E se a gente parar para ver, quando eu faço um contrato, é daí que surgem diversas obrigações. Vocês concordam? Por exemplo, se eu estou fazendo com você um contrato de compra e venda, eu estou me comprometendo a entregar para você o objeto que eu estou vendendo. E você, por sua vez, está se comprometendo a me pagar o valor que a gente combinou por aquele objeto. Então, se eu paro para analisar, o contrato em si, ele pode dar ensejo, dar margem, dar aso à criação de diversas obrigações. Eu posso criar em um contrato só uma obrigação, como eu posso criar 5, como eu posso criar 10, como eu posso criar obrigações para ambas as partes, né? Comprador é obrigado a pagar o preço, mas o vendedor vai ser obrigado a entregar o objeto e por aí vai. Então, quando eu analiso o contrato, que já é Civil 3, né? Quando eu começo a analisar o contrato, eu percebo que eu continuo diante do ramo dessa relação jurídica entre pessoas. Então, aqui, olha só, aqui também continuamos no estudo da relação jurídica entre pessoas. Na verdade, pessoal, não há um corte epistemológico daqui para cá. Na verdade, não há um corte nem daqui para cá, nem daqui pela parte geral para Civil 2, nem Civil 2 para Civil 3. Isso não existe. Essa ideia da gente desmembrar e estudar por módulos, né? Civil 1, Civil 2, Civil 3, etc. Isso é só para facilitar. Mas tem um erro muito grande aí, porque a gente leva a crer, a gente passa a impressão que as disciplinas não estão conectadas. Isso é um erro muito grave, muito grande. Tem gente que chega para mim na faculdade, enfim, e fala assim, Perazzo, olha, estou gostando muito de fazer Civil 2 com você, mas eu não gostei de Civil 1. Bom, tem um negócio errado. Tem um negócio errado, porque ou você despertou o interesse pela disciplina como um todo, e essa disciplina é una, ou então você não despertou o interesse. Não dá para você chegar, olha, eu adorei parte geral, mas eu não gostei muito de obrigações, não. Agora eu estou gostando de contratos de novo. Está errado. Está errado porque isso aqui é uma continuidade. Entenderam? Essa ideia de você dividir por módulos, isso é só para fins acadêmicos, né? Para você conseguir terminar a sua faculdade, etc. Enfim, mas não existe isso. Então, por isso é que eu preciso dominar a parte geral. Por quê? Porque quando eu entro na parte especial, se a gente parar para ver, olha só, eu vou estudar as obrigações, e essas obrigações surgiram basicamente aonde? Surgiram nos contratos. Então, está tudo interligado. No direito contratual, eu continuo ainda estudando a relação jurídica entre pessoas. É um comprador e um vendedor, é um locador e um locatário, e por aí vai. Agora, vejam, obrigações, ok, contrato, Civil 3, né? Aí eu avancei o meu curso, já vou para Civil 4. O que a gente estuda em Civil 4? Estão lembrados? Erasmo, em Civil 4, eu tenho um amigo que já fez,
Ele estudou responsabilidade civil. Responsabilidade. Ora, a responsabilidade civil, basicamente, é a consequência do descumprimento da sua obrigação, que surgiu basicamente dentro de um contrato. Então, a dinâmica é: você contratou com uma determinada pessoa. Desse contrato nasceram obrigações. Tudo bem. Ou você cumpre espontaneamente a sua obrigação, ou, se você não cumprir com a sua obrigação, você vai responder por isso. Então, o estudo da responsabilidade civil, basicamente, é o estudo da consequência do não cumprimento da sua obrigação, do não cumprimento espontâneo da sua obrigação. E, em última análise, quem vai responder, por isso é responsabilidade, quem vai responder por tudo isso vai ser o seu patrimônio. Tudo bem? Quem garante o pagamento de uma dívida, quem garante o pagamento de uma indenização, é o seu patrimônio. Por isso que tem uma máxima no direito civil que a gente diz assim, ó: se não tens com que me pagues, nada me deves. O que eu vou fazer? Nos primórdios do direito romano, eu mandava te prender, né? Você se tornava escravo, o devedor podia ser esquartejado, etc. Não faz sentido. Desde a lei Aquilia Petélia, né, que foi a lei aquiliana, também ainda no direito romano, desde a lei aquiliana, que o direito ele ficou patrimonial. Então, quem responde pelo descumprimento das suas obrigações vai ser o seu patrimônio, ou seja, os seus bens. Deu para entender? Agora, olha só que interessante. Embora o seu patrimônio responda pelo descumprimento das obrigações, e por isso a gente disse durante muito tempo que o direito civil ele era essencialmente patrimonialista, porque tudo gerava em torno do seu patrimônio, a gente precisa hoje estudar o direito civil, mas tendo como pano de fundo a dignidade da pessoa humana. Eis aí um direito civil constitucional. Tá certo? Por isso é que eu indico, que eu gosto daquele livro do Cristiano Chaves e do Rosenwald. Porque a gente precisa, pessoal, isso é muito importante, hein? A gente precisa reinterpretar, reanalisar todos os institutos que existem no Código Civil, sempre tendo como pano de fundo a Constituição e a dignidade da pessoa humana. Por exemplo, olha só, Laura, tem um artigo no Código, que, salvo engano, é o 391 do Código Civil. O 391, já tratando de responsabilidade, ele vai dizer assim, ó: pelo inadimplemento das obrigações, responde, por isso é responsabilidade, responde o devedor com todo o seu patrimônio. Pelo inadimplemento das obrigações, responde o devedor com todo o seu patrimônio. O que está errado aí nesse artigo? Ou nada? Pelo inadimplemento das obrigações, responde o devedor com todo o seu patrimônio. Pois é, Bárbara, será que é todo o patrimônio que vai responder? Será que existem bens que são impenhoráveis? Todo o patrimônio ficou muito grande, né? Não? Será? E aí vocês sabem mais do que eu. Por exemplo, se o cidadão tem uma casa que ele mora com a sua família, essa casa, em regra, ela pode ser penhorada para pagar a dívida? Bem de família? Não, não pode, não é? Então, na hora que eu leio o 391, vejam vocês, o 391 é um artigo que traz um ranço patrimonialista. Pelo inadimplemento das obrigações, responde o devedor com todo o seu patrimônio. Aí vem a ideia do direito civil constitucional. Peraí, o pano de fundo tem que ser a dignidade da pessoa humana. Então, existem certos bens que não podem ser penhorados. Como, por exemplo, o bem de família. Bem de família não pode ser penhorado em regra, tudo bem? Porque existem algumas exceções. A gente vai até tratar delas mais tarde, etc. Mas, em regra,
o bem de família não pode ser penhorado. Isso por quê? Porque mesmo que você não pague as suas dívidas todas, nem todos os seus bens vão responder por isso, porque eu estou respeitando a sua dignidade. Tá certo? Eduardo falava sobre isso também, que bacana. Bom que a gente conversa a mesma língua, né? Bruno, olha só. Isso, Letícia, é perfeito. Todas as pessoas têm um direito à moradia, né? Então, o bem de família, Bruno, é o imóvel que você destina para a sua moradia, junto com a sua família. Então, esse imóvel, em regra, ele não pode ser penhorado para pagar dívida. Sei lá, eu estou devendo a Unifor, por exemplo, a Unifor está me cobrando, em fase de execução, ela está atrás dos meus bens, do meu patrimônio. Mas se ela encontrou a casa onde eu moro, a casa é minha, essa casa não pode ser penhorada para pagar essa dívida. Tem outras que poderão, tá certo? E eu digo, hein, o bem de família é, em regra, impenhorável. Porque tem exceções também, que a gente vai ver depois. Mas a lei de bem de família, então esse artigo 391 é um artigo patrimonialista. Por mais que ele esteja escrito no código dessa forma, ele não pode ser interpretado dessa maneira. Deu para entender? Olha só, na parte geral, no semestre passado, vocês estudaram a teoria da personalidade e a teoria das incapacidades, não foi? A gente sabe que o menor de 16 anos, ele é absolutamente incapaz, né? E se ele é absolutamente incapaz, todos os atos praticados por ele, sem estar representado, são atos nulos, não é assim? Então, se um menor com 15 anos de idade comprou um carro sozinho, esse contrato que ele fez é um contrato nulo. E se é nulidade, com nulidade, o legislador não tergiversa. O que é nulo vai ser sempre nulo. Então, não tem outro jeito. Você vai ter que devolver o carro para o vendedor tem que lhe devolver o dinheiro. Agora, ao criar a teoria das incapacidades, e ao dizer que o absolutamente incapaz, o menor de 16 anos, todo ato por ele praticado é um ato nulo, eu estou querendo preservar o incapaz. Eu quero cuidar dele. Eu estou um pouco me lixando para outra parte. Eu quero cuidar do incapaz, porque eu acho que ele não tem discernimento. Mas ao cuidar do incapaz, dizendo que todo ato que ele praticar é um ato nulo, eu estou preservando o patrimônio dele ou eu estou olhando para a dignidade? Na hora que o legislador me diz assim, ó, se alguém com 15 anos comprar um carro, esse contrato é nulo. É nulo porque se você não tem discernimento, talvez você pode pegar o seu patrimônio e comprar um carro que vale 10, você está comprando por 100, 200, né? Está sendo enganado, etc. Então, para evitar, tudo que você fizer é nulidade. Laura, dignidade, Letícia, os dois, mas olha só, vocês concordam comigo que quando o menor comprou o carro, eu vou taxar de nulidade, porque eu quero que o vendedor devolva para ele o dinheiro, você devolve o carro, porque eu estou preservando o seu patrimônio. Deu para entender? Eu estou cuidando do seu patrimônio, então eu estou dizendo assim, ó, você não tem discernimento. Então tudo que você fizer é nulo. E, pessoal, aí vem o erro. A teoria das incapacidades da parte geral, que a gente estuda, é uma teoria patrimonialista. Ela já deveria ser um pouco mais trabalhada para você defender não só o patrimônio, mas para você defender a dignidade da pessoa humana, a dignidade do menor. Eu não estou olhando para a dignidade dele. Eu não estou preocupado se ele gostou do carro ou não. Eu não estou preocupado se ele vai ficar triste ou não. Se ele comprar o carro, o contrato é nulo. Estou preservando o patrimônio dele. Com base em um direito civil constitucional, a gente estuda a teoria das incapacidades, tudo bem, mas sempre colocando como pano de fundo a dignidade da pessoa humana. Esse mesmo legislador, do artigo 12 ao artigo 20, criou e colocou no Código pela primeira vez os direitos da personalidade. Foi? Todo mundo tem direito a um nome, à intimidade, né, a vida privada, etc. Pessoal, os direitos da personalidade.
O legislador agora está preocupado com o patrimônio ou com a dignidade da pessoa humana? Dizer que todas as pessoas têm direito a um nome, a uma vida digna, que mais? A ter a sua imagem inviolável, a sua intimidade inviolável, totalmente, não, Letícia, Laura, Bárbara. Agora eu estou preocupado e olhando e preservando a dignidade da pessoa humana. Tá certo? Então a gente tem que ficar muito atento a isso, porque a gente vai ter sempre que estudar. E esse nosso código, ele é dúbio. Tem hora que ele dá lampejos de avanço, como, por exemplo, a teoria dos direitos da personalidade, do artigo 12 ao 20, né? Mas tem hora que sai um artigo como o 391, por exemplo, dizendo que, pelo não cumprimento das obrigações, responde o devedor com todo o seu patrimônio. Não, não é todo o seu patrimônio, está errado. Tudo bem? Olha só, deixa eu voltar aqui para a minha apresentação, então. Bom, pessoal, então olha só. Eu estou aqui em Civil 1, Civil 2, que é a nossa disciplina, Civil 3, Civil 4, e até aqui está tudo ligado. Até aqui, eu vou dizer que tudo isso daqui são os direitos pessoais. Por que direitos pessoais? Porque, basicamente, é a relação jurídica entre duas pessoas, ou entre, no mínimo, duas pessoas. E está tudo interligado que eu posso dizer assim, ó, quando você interage com uma outra pessoa, você faz por meio de um contrato. De um contrato nascem obrigações. E essas obrigações, elas nascem para que sejam cumpridas. Mas se você não cumprir espontaneamente a sua obrigação, você vai responder por isso. Responsabilidade civil. E nesse surgimento da responsabilidade, o seu patrimônio vai responder. Lembrando que eu tenho que preservar também a dignidade da pessoa humana lá na frente. Civil 1, Civil 2, Civil 3, Civil 4, Civil 5. Pessoal, em Civil 5, a gente passa a estudar o direito das coisas. Só que o direito das coisas, quando eu imagino, eu penso logo num direito de propriedade. Oi, Bárbara, qual artigo está equivocado? 391? Tá, completamente, tá, ele está incompleto, né? Pelo inadimplemento das obrigações, responde o devedor com todo o seu patrimônio? Não, todo não. Tem bens que são impenhoráveis. Os bens que eu uso para o meu trabalho, esse computador aqui que eu uso para dar aula, é impenhorável. Não pode ser. Por quê? Porque se penhorar meu computador, eu vou deixar de trabalhar. Olha a dignidade. Entenderam? Pois bem, olha só. Então, em Civil 5, a gente entra em direito das coisas, né? Cadeira brilhantemente aí conduzida pela professora Ana Beatriz, né? Que vocês fizeram, alguns de vocês aí, fez parte geral com ela, né? Mas em direito das coisas, e quando eu penso em direito das coisas, eu penso logo em propriedade. Mas o direito de propriedade, eu não consigo enxergar duas pessoas. No contrato, eu consigo enxergar duas pessoas. O direito de propriedade, eu consigo enxergar só uma pessoa, que é a dona, que é o proprietário, e o objeto, que ela, em tese, se diz dona. Então, por exemplo, se eu digo que eu sou proprietário dessa caneta, a relação jurídica é eu, pessoa, sou o dono, sou o proprietário desta caneta, mas caneta é um bem. Então, quando eu entro no direito das coisas, a relação jurídica agora não é entre duas pessoas, né? Bruno, diga lá, mas eu já vi, por exemplo, um carro sendo penhorado, mesmo sendo objeto de trabalho. Tudo bem, depende, né? Porque o carro, ele pode ser tanto objeto de trabalho, como você pode usar para sair, por aí vai. E tem mais, se o carro é da empresa e a empresa que está devendo, é óbvio que o carro vai ser penhorado. Entendeu?
O exemplo que eu dei aqui foi dos bens que eu uso para o meu dia a dia, para o meu trabalho. Eu, como professor, o que é indispensável? O computador. Os meus livros, por exemplo, são impenhoráveis. Tá certo? Agora, o carro de uma empresa, e a empresa está devendo, por exemplo, é óbvio que esse carro vai ser penhorado. Tudo bem? Tá, vou voltar aqui, hein? Olha só. Quando eu entro no direito das coisas, joia, Bruno? Quando eu entro no direito das coisas, e quando eu penso, por exemplo, em propriedade, não há uma relação jurídica entre duas pessoas, como tem num contrato, por exemplo. A relação jurídica agora é entre a pessoa proprietária e o objeto que ela se diz ser proprietária daquele objeto. Se eu digo que eu sou dono de um celular, então a relação jurídica que eu vejo é o dono, pessoa, e o celular, coisa. Por isso chama direito das coisas. Então aqui, ó, agora eu vou mudar um pouquinho, ó. Aqui, no direito das coisas, a relação jurídica passa a ser entre pessoa e objeto. E bem. Agora vejam, onde é que eu estudei pessoa? Parte geral. Onde é que eu estudei aquela classificação dos bens que eu não sabia bem para que eu estava estudando ou decorando aquilo? Aqui, ó, na parte geral do código. Deu para entender? Então, basicamente, as relações que envolvem direito privado são relações ou entre duas pessoas ou entre uma pessoa e um determinado objeto. As relações aqui, portanto, olha só, eu tenho os direitos pessoais, e quando eu falo direitos pessoais, me vem à cabeça logo os contratos, que é de onde surgem as obrigações, e o contrato eu percebo nitidamente pelo menos duas pessoas, um comprador e um vendedor, um locador e um locatário, etc. Além das relações que existem entre as pessoas e os objetos. E eu vou chamar isso de direitos reais. Direitos reais. Os direitos pessoais. E quando eu falo direitos reais, já que eu coloquei ali contrato, o que eu coloco aqui, ó? Propriedade. Caso quer dizer que o direito real é direito de propriedade? Não. Existem várias espécies de direitos reais. Existem várias maneiras de você se relacionar com o objeto. Agora, a mais importante qual é? A propriedade. Né? Quando eu pego um objeto e me intitulo dono desse objeto, eu passo a ter uma relação jurídica com o objeto. É bem verdade, viu, pessoal, que essa relação jurídica que você tem com o objeto, ela vai surgir para que você possa opor perante uma outra pessoa, né? Se eu digo que eu sou o dono dessa caneta, é porque eu vou exigir que você, por exemplo, não pegue o que é meu. Se eu colocar essa caneta aqui em cima da mesa e ela é minha, não te dá o direito de pegar a minha caneta, né? Então, até mesmo as relações que você tem com os objetos só existem para que você possa opor essa relação perante uma outra pessoa. Tudo bem? E os direitos pessoais com os direitos reais formam o que a gente chama de direitos patrimoniais. Pronto. O que é o direito civil, basicamente? Nada mais é do que a relação, o estudo da relação jurídica entre as pessoas e entre as pessoas e as coisas e os objetos. Onde é que eu estudo pessoas? Na parte geral. Onde é que eu estudo os bens? Na parte geral. Onde é que eu estudo as relações jurídicas? Na parte geral. Deu para entender como é que está tudo ligado aqui? Que não tem como a gente dissociar uma coisa da outra? Perazzo, por que você chama de direitos reais? Porque a relação jurídica é com o objeto que existe. Isso aqui é um bem tangível, um bem corpóreo, é um bem material. Diferente da relação obrigacional, que eu não consigo enxergar uma obrigação. Isso é uma ficção jurídica. Eu sou obrigado a cumprir alguma coisa que eu prometi. Mas eu não enxergo a obrigação
como eu enxergo, por exemplo, um objeto. Deu para entender? Então, os direitos patrimoniais, basicamente, compreendem as relações entre os direitos pessoais e os direitos reais. E aí a gente tem dois alicerces no direito civil, quais sejam os contratos e a propriedade. E, basicamente, quando você faz um contrato, geralmente você almeja se tornar o proprietário do objeto, concorda? Na hora que eu estou comprando essa caneta, o que eu desejo? Se eu estou comprando a caneta, isso é um contrato. Mas o que eu desejo? Se eu estou comprando a caneta, eu desejo ser o dono dessa caneta. E com isso eu vou aumentando o meu patrimônio. Então, muito embora a gente vai estudar os direitos patrimoniais, lembra sempre que o pano de fundo precisa ser a dignidade da pessoa humana. Tá certo? Só para terminar o meu código aqui, para dar uma visão total do código, depois de Civil 5, a gente estuda direito de família, né? Famílias. E o direito de família, que aqui eu poderia destacar facilmente do Código Civil, como já pretendem alguns, né? Criar um estatuto das famílias, etc., enfim. Mas o direito das famílias, basicamente, você conhece uma outra pessoa, se envolve com ela, e aí tanto vai existir relações de direitos pessoais, como relações de direitos reais, né? E, por fim, o último livro do Código Civil não poderia deixar de ser o direito das sucessões, que basicamente é o que fazer com o patrimônio de uma pessoa após o seu passamento, após a sua morte, não é? Grosso modo, pessoal, eu coloquei aqui uma visão do Código Civil. Como é que o Código apresenta, se nos apresenta? Composto de duas partes, uma parte geral e uma parte especial. Parte geral, você começa a estudar alguns assuntos que serão indispensáveis lá na frente, porque na parte especial, ora eu estou nas relações, estudando as relações pessoais, ora eu estou nas relações de direitos reais. Juntando os direitos pessoais com os direitos reais, basicamente eu tenho todos os direitos patrimoniais. Deu para entender? E, por fim, o que fazer com o patrimônio dessa pessoa após a sua morte. Por que eu me sinto muito à vontade em estudar o direito privado? Porque, basicamente, o estudo do direito privado é o estudo das nossas relações do dia a dia. Né? A obrigação surge basicamente de um contrato, tá? Surge de outras coisas também, mas basicamente de um contrato. O que você faz durante o dia? Você não contrata? Acordei de manhã cedo, peguei um ônibus, fui até a faculdade, depois na hora do almoço eu comprei um almoço, né? Todos os contratos. E desses contratos surgem as suas obrigações. Essas obrigações você vai cumprindo no seu dia a dia, sabendo que se não cumprir, você vai responder por isso, e o seu patrimônio vai responder por tudo isso. E, basicamente, você contrata no dia a dia para quê? Para ter uma relação com determinados objetos, onde você vai se intitular dono desses objetos, aumentando, assim, o seu patrimônio. Tranquilo? O direito civil, ou o estudo das relações privadas, basicamente é estudar a pessoa. Quando? Desde quando ela nasce, se bem que a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Então, eu estou olhando para essa pessoa antes mesmo dela nascer. Quando ela nasce, ela é incapaz, depois é relativamente incapaz, depois aos 18 ela adquire capacidade civil plena, e aí ela começa a contratar, etc. Eu estou olhando para essa pessoa durante toda a sua vida. Lá com 20, 30, 40 anos, não sei, ela conhece uma outra pessoa e resolve constituir uma família. Eu estou olhando para ela também, não estou? Já no final da vida, com a sua morte, termina a sua personalidade, mas eu não deixei de olhar para ela, porque eu ainda preciso resolver o que fazer com o patrimônio que ela deixou. Então, se ela deixar um testamento, ótimo. Se ela não deixar, eu vou presumir que você gostaria de deixar os seus bens para quem?
sei lá, para os descendentes, se não tiver descendente, para os ascendentes, se não tiver ascendente, sei lá, para o cônjuge ou para os seus colaterais, enfim, né, de acordo com a ordem de vocação hereditária, lá do artigo 1829 do Código. Deu para entender? Basicamente, o estudo do direito civil é o estudo das relações entre as pessoas. Agora, olha só, a nossa disciplina, o nosso semestre vai ficar, por isso que eu coloquei em negrito, ó, é aqui. Infelizmente. Porque eu gostaria de conversar com vocês sobre isso daqui, ó, né? Sobre todo o Código Civil. O Civil 2 é só aqui dentro, ó. Mas vocês já estão percebendo que não tem como a gente ficar discutindo, conversando em todas as aulas, enfim, só aqui dentro, sem olhar para o todo. Não tem como. Não é não? Então, por exemplo, na aula de hoje a gente já falou de contrato, de responsabilidade, propriedade, que está aqui, né? Muito da parte geral, a gente vai precisar dela, porque muito embora o estudo seria só o direito das obrigações, o direito das obrigações não é uma parte isolada do direito, muito pelo contrário, está tudo interligado, né? E essa visão do todo a gente precisa ter. Por isso que eu fico brincando, dizendo, eu não entendo como é que a pessoa chega e fala, olha, adorei parte geral, mas não gosto de obrigações. Está errado. Está errado, porque não existe essa diferença. Essa diferença só existe dentro da faculdade, para a gente poder concatenar aí os nossos estudos. Tudo bem? Tranquilo? Então, basicamente, pessoal, durante o nosso semestre, a gente vai estudar essas obrigações civis, que basicamente surgiram daqueles contratos que a gente vai estudar no próximo semestre. Sabendo de antemão que a obrigação civil, se você cumprir espontaneamente, ótimo. Se você não cumprir espontaneamente, vai nascer a responsabilidade e os seus bens, o seu patrimônio, vai responder, né? Lembrando sempre que toda sanção no âmbito do direito civil é sempre indenizatória. Então, sei lá, se eu te causei um prejuízo, a gente vai calcular qual foi esse prejuízo e eu vou ter que te pagar isso em dinheiro. E quem é que vai garantir que eu te pague isso em dinheiro? O meu patrimônio. Levando em conta, levando em consideração que, muito embora a gente trate de um direito patrimonial, o direito civil ele não é patrimonialista ou essencialmente patrimonialista. A gente vive um movimento hoje de repersonificação, ou seja, de trazer a pessoa humana para o centro e não o patrimônio dessa pessoa humana. E aí, em respeito a um direito civil constitucional, eu tenho que analisar essas relações patrimoniais, tendo sempre como pano de fundo o respeito à dignidade da pessoa humana. Tá ok? Alguma dúvida, pessoal? Tudo certo, Bárbara? Tranquilo? Joia, pessoal. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos aí à nossa disciplina. Tenho certeza que a gente vai ter um semestre muito bacana, tranquilo, né? Quinta-feira a gente já vai começando e aprofundando o conteúdo, a nossa matéria, tá bom? Lembrando, viu, pessoal, esqueci de falar, a gente tem um monitor, eu vou pedir ele para se apresentar na próxima aula, talvez. Ele estava lá na presencial, lá na Unifor hoje, que é o Yuri, já é meu monitor, já vai fazer 2 anos que ele é meu monitor, e ele é que vai ficar encarregado aí dessa parte aí de criar o grupo de WhatsApp, também de movimentar um pouco a turma. Tá bom? Tiago, no começo da aula, eu não sei se eu falei, mas eu não faço chamada. A minha pretensão, olha como é que eu sou pouco pretensioso, né? A minha pretensão é fazer com que os senhores venham para cá para a gente discutir o direito. Eu quero despertar em vocês essa inquietude, né? O prazer da gente estudar o direito, principalmente o direito civil. Então, se eu chegar ao final do semestre e despertar em vocês o interesse pela disciplina, o meu objetivo já foi plenamente cumprido. Então, eu não vou prendê-los aqui para fazer chamada, alguma coisa nesse sentido. Tá bom? Pessoal, um forte abraço, uma boa semana. Quinta-feira a gente se encontra às 9h30. Tá bom? Forte abraço a todos. Vou interromper aqui a gravação.